Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia. Carta que Paulo escreveu à igreja na região da Galácia. Carta que Paulo escreve, na verdade, às igrejas da região da Galácia. Gálatas capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Baixa o retorno um pouco. Gálatas capítulo 1. Louvar a Deus por mais esta oportunidade de poder estar diante do seu altar para falar do seu amor e da sua palavra. Gálatas capítulo 1. Está escrito: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, ou nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Eu vou repetir junto com você no 3. 1, 2, 3, toda a igreja. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Senhor nosso Deus, estamos aqui em Tua presença para mais uma vez falar do Teu amor, falar da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este tão grande privilégio, que é poder, Senhor, estar no Teu altar para falar da Tua palavra. Conhece-me, a minha vida, a minha história, o meu coração, a minha mente. E Tu sabes, Senhor, que eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu preciso de Ti. E agora, Senhor, eu me disponho em Tua presença para ser usado por Ti, para esta igreja. Meu Deus, fale conosco nesta noite. Não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para edificar as nossas vidas espirituais. Meu Deus, abre os ouvidos espirituais dos Teus filhos, para que a Tua palavra possa, como uma espada de dois fios, penetrar em nossos corações. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, esta carta que Paulo escreve para esta região, porque Gálatas não é uma igreja, mas é uma região da Ásia Menor, que existia ali várias cidades ou vários distritos naquela região. Por exemplo, a Antioquia da Pérsia, Listra, Icônio, a cidade pequena de Derbe, onde Paulo havia passado na sua segunda viagem missionária, e outras cidades, pequenas cidades que ficavam naquela região da Galácia. E alguém pergunta: pastor, e hoje, qual é a região da Galácia? A região da Galácia hoje é a atual Turquia, né? Fazendo-se menção também das igrejas que o Senhor Jesus, Ele escreve as cartas que estão no Apocalipse, que faziam parte daquela região da Ásia Menor. Então, quando Paulo escreve esta igreja, irmãos, a estas igrejas, a estes irmãos, o intuito de Paulo foi querer tirar o veneno que estava no meio daquela região, os problemas que estavam no meio daquela região. O intuito de Paulo foi querer alinhar as coisas que estavam fora do lugar. O intuito de Paulo foi querer colocar no lugar aquilo que estava distante do seu devido lugar. Então, havia uma problemática muito grande naqueles dias. Os judeus que haviam se convertido a Jesus, os judeus que não acreditavam em Jesus, haviam
outras dinastias de religião, como essenos, zelotes, fariseus. Então era uma discussão, irmã Marlene, muito grande acerca dos assuntos doutrinários da Bíblia. E a gente sabe que houve um problema no capítulo 1 de Atos, e depois Deus ele vai resolver este problema que houve no capítulo 1 de Atos. Ele vai resolver no capítulo 9 e provar para o homem no capítulo 13 que é ele quem faz, que é ele quem determina, que é ele quem escolhe, que é ele quem examina, que é ele que manda na obra, ele que é o dono da obra, que é ele que abriu a igreja, é ele quem manda na igreja, e a igreja não pertence ao homem, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Então ali ele vai determinar, ele vai dizer para os homens qual é o exercício da igreja, qual é a glória da igreja, aonde está o habitar dele dentro das igrejas. Então quando Paulo escreve esta carta, e ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, e nem por homem algum, eu aqui aprendo alguns pontos. O primeiro ponto é que o seu cargo não está acima do seu nome. O seu cargo não está acima do seu nome. Como assim, pastor? Me explique. Porque antes de Jesus chamar o apóstolo Paulo, Jesus chamou Paulo apóstolo. Antes de Jesus chamar o apóstolo Paulo, Jesus chamou Paulo, que posteriormente se tornou um apóstolo. Então o cargo que ele tem, eclesiástico, o título que ele tem, não pode estar, em hipótese alguma, acima do seu nome. Aqui na igreja nós tratamos as pessoas pelo cargo que tem. Diaconisa Flávia, auxiliar Marlene, missionária Messia, auxiliar Eric e assim por diante. Mas na verdade, o nome desta pessoa, quando sai da igreja, permanece com ela, porque o nome vale mais do que o título. Pastor, e o que é o nome? O nome, irmãos, é a honra da pessoa. É por isso que quando o homem casa com mulher, o homem passa o seu sobrenome para esta mulher. Então ele está dando a sua honra para esta mulher, ele está entregando o seu sobrenome para esta mulher. Então o nome é uma questão de honra. O nome é ligado ao caráter. Por exemplo, existem famílias que são conhecidas pelos seus sobrenomes, não é isso? A família dos Ferraz, a família dos Ferreiras, a família dos Novaes, não é isso? A família dos Souza e assim por diante. Só que o nome da pessoa, ele sempre estará acima do seu cargo, porque o cargo vai passar, mas o nome fica. A Bíblia diz que naquele grande dia toda língua o confessará e todo joelho se dobrará perante ele, e cada um de nós seremos chamados pelo nosso nome. Quando eu preguei aqui na Santa Ceia sobre Apocalipse, eu disse para você que aqueles que forem fiéis até o fim, que serão salvos, receberemos um novo nome do Senhor, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém que desce do céu. A gente não vai receber nenhum cargo a mais. O bispo não vai passar a ser trisco. A gente não vai receber nenhum cargo a mais, mas o nome de honra do Senhor, ele vai repousar sobre as nossas vidas. Diga para seu irmão nesta noite: o seu nome vale mais do que o seu cargo. Isso. Fale para ele: a sua honra e o seu caráter vale mais do que seu cargo. Porque tem gente que não é nada na igreja, mas tem caráter. Tem gente que não é nada, não senta no altar da igreja, mas tem caráter. Tem gente que não prega na igreja, mas tem caráter. Tem gente que não canta na igreja, mas tem caráter. Porque o nome está acima de qualquer título ou rótulo sequer. E o que nos deixa triste, olha aqui para mim, estamos no culto de ensino da palavra. O que me deixa triste é que tem pessoas hoje, Rejane, que briga por causa do cargo, que briga por causa da cadeira,
que faz tudo para tirar alguém da cadeira, e que briga por causa da cadeira, e que fala mal de alguém por causa da cadeira, e que quer a minha cadeira, a sua cadeira, a nossa cadeira, e esquece que a cadeira vai passar e a gente vai continuar. Esquece que isso tudo vai passar e a gente vai continuar. O maior problema da igreja atual é esse, que tem muita gente perdendo tempo atrás de cargo, muita gente perdendo tempo atrás dessas coisas que vai passar. Ah, pastor, mas isso quer dizer que não é honra ter um cargo? Claro que é uma honra. Você ser obreiro da igreja é uma honra. Você pregar a palavra de Deus na igreja é uma honra. Você cantar na igreja é uma honra. Mas não é uma honra acima do meu caráter, da minha dignidade e do nome que eu tenho aonde eu chegar. Se eu chegar no interior que eu morava, onde eu cresci, não irão me chamar de pastor Renato. Irão me chamar talvez até pelo nome que eu tinha quando era criança. Porque o que vale é o nome e não aquilo que eu carrego. Então escute, Paulo vai começar a dizer para aqueles homens: Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por homem algum. Eu falei para você que a região da Galácia não é a cidade, já vi pregador dizendo a cidade da Galácia. Não é uma cidade, é uma região, como se fosse uma região metropolitana que é dividida por vários bairros. Então a região da Galácia, que existiam essas igrejas, né? A Antioquia, da Pisídia, a Listra, Íconio e Derbe, e outras cidades aonde tinha igrejas nessa cidade. Estava uma discussão muito grande. O povo estava preocupado com o cargo da igreja. Quem vai ser o pastor? E quem vai ser o diácono? E quem vai ser o presbítero? E quem vai ser não sei o quê? Então é por isso que a temática da igreja, da carta de Gálatas, é a carta da liberdade. É a carta da liberdade. Paulo quer explicar para eles que Jesus veio para nos mostrar que o nome é maior do que o cargo que nós temos. Então é por isso que ele diz isso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Pronto, quando ele fala não da parte de homens, olha aqui para mim, por gentileza, em Atos capítulo 1, eu prego uma mensagem, irmãos, que é forte, preguei em vários lugares do Brasil, que é: enquanto Matias não for separado, Pentecostes não acontecerá. Então esta mensagem que eu falo sobre toda a questão bíblica do Antigo Testamento, do altar, das pedras, 12 pedras, 12 tribos de Israel, 12 pedras no peito do sumo sacerdote. É uma mensagem, sabe, muito boa, de alto nível, prega em congresso. Só que eu estava percebendo que tem um equívoco aí. Porque em capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ali há uma ação do homem. Há uma ação do homem. Qual a ação do homem, pastor? O pastor da igreja daqueles dias era Pedro. E Pedro havia perdido, ou seja, Jesus, quando ele foi ascenso aos céus, quando ele subiu aos céus, que ele disse para aquela igreja: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os 12 apóstolos, discípulos, que era a base, sabe, ali triunfal de Cristo sobre a igreja, aqueles que foram incumbidos de pregar o evangelho, um deles se desviou para o seu próprio lugar e tirou a sua própria vida. O seu nome é Judas Iscariotes. Então, neste momento, a atitude da igreja não era para ser a atitude de Atos 1,19. Eles se ateram a uma profecia de Salmo 109, que diz assim: ficará deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tomará outra o seu cargo, para que tome o seu lugar na cadeira que está vazia. Irmãos, cadeira vazia não é o homem que vai resolver. Eu vou repetir: a cadeira vazia não sou eu que vou resolver. A cadeira está vazia, mas quem vai resolver é Deus. É Deus quem vai levantar, é Deus quem vai separar, é Deus quem vai ungir, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai dizer, é Ele que vai designar. Então escute isso. Pedro, como pastor da igreja,
A igreja passou muito tempo orando. Escute, olha aqui para mim. Tem muita gente que ora, mas que é impaciente. Tem muita gente que ora muito, mas que não tem paciência de tomar decisão, de esperar, de falar. E nem sempre a questão da oração longa quer dizer que eu vou tomar a ação certa. Porque na verdade, olha aqui para mim, quem ora tem que aprender uma coisa: a viver uma vida de paciência. Quem ora tem que aprender a viver uma vida de paciência. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ah, pastor, mas não tem como esperar. Ah, pastor, mas se eu não agir, se eu não fizer, nada vai acontecer. Tome muito cuidado com isso e olha aqui para mim. A Bíblia diz que Pedro, ele lançou sorte. Pedro lançou sorte. Irmãos, lançar sorte na Bíblia, isso era um costume do Antigo Testamento e dos sacerdotes antigos. Quando você lê o Evangelho escrito por Lucas, você vai entender que Zacarias, o pai do profeta João Batista, ele caiu em sorte sobre o turno de Abias. Observe que a questão do lançar sorte era acerca do ministério dos sacerdotes. Ali, sobre a substituição de Judas, ele deveria ter esperado. Olha aqui para mim, escute isso. A igreja está orando, mas a igreja tem que aprender a esperar. A igreja está em oração, mas a igreja tem que aprender a esperar. A igreja, quando ela ora e quando ela é imediatista, ela vai passar a ser uma igreja que vai cometer diversos erros. O cristão, quando ele ora, mas quando ele é imediatista, ele vai cometer diversos erros. Pastor, e por que Deus permitiu? Querido, Deus sempre vai permitir. Ele não vai descer do céu e colocar uma espada desembanhada de fogo no seu pescoço. Você não faça, não diga, não vai, ele não vai. Ele vai permitir eu e você errar para que a gente possa aprender. Agora, a diferença é que quando a gente erra na terra, a gente aprende com Deus, mas quando a gente erra na terra, nós somos crucificados pelos homens. O erro da terra vai ser lições com Deus, mas porém com os homens, você vai para a cruz, aonde Cristo foi colocado. Olha, errou, prega tão bem, errou, canta tão bem, mas errou, conhece tanto, mas errou. Escute uma coisa aqui, queridos. Pedro andou com Jesus. Pedro foi amigo de Jesus. Pedro, ele foi o pastor da igreja que Jesus deixou, mas Pedro errou, porque o substituto de Judas não era Matias, mas era o Saulo. Só que Pedro, irmã Marlene, ele passou na frente do Espírito Santo e disse: não, eu vou logo lançar sorte aqui, até porque eu preciso pregar. Só que para pregar eu preciso completar a missão que ele deixou. Qual era a missão, pastor? Os 12 discípulos. Então ele vai lançar sorte sobre o justo, sobre o Matias. A sorte caiu sobre o Matias. Escute isso que é muito forte. A sorte caiu sobre Matias. Qual foi, pastor, as qualidades que Matias tinha para ser o substituto de Judas? Olha aqui para mim, eu vou começar a pregar agora. Primeira qualidade que Matias tinha: andou com Jesus todos os dias. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado aos céus. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 1. Eu vou lhe mostrar isso, irmãos. Hoje é culto de ensino da palavra. Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Olha aqui, Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 1, o verso 20. Olha aqui, o capítulo 1 e o verso 21. É necessário que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Olha o verso 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima no céu, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição.
Aí Pedro pegou 2 homens, irmãos. Porque o homem, ele sempre vai escolher quem está perto dele. Existe um adágio, um ditado: quem não é visto não é lembrado. Tem alguém ainda, hoje, irmão João? Então, se você está perto, você vai ser lembrado. Se você está perto do pai e o outro filho está longe do pai, o pai vai abençoar o filho que está perto. Então escute, os 2 estão perto. Pastor, os 2 estão perto. E aí? Porém não eram os escolhidos de Deus. Porque o escolhido de Deus para ser contado com os 11 era Saulo. Pastor, e por que ele deixou Pedro escolher? Ele sempre vai deixar. Você sabia que tem mulher que casou com um homem errado? Você sabia que tem homem que casou com uma mulher errada? Você sabia que tem pessoas que escolheram o emprego errado? Você sabia que tem gente que abriu a empresa no lugar errado? Sabia disso? Você sabia que tem gente que está estudando no colégio errado, na faculdade errada? Pastor, e Deus deixa? Vai deixar, irmãos. Nós somos seres imediatistas, irmão Vera. A gente quer tudo para ontem, para já, para agora. Você senta no restaurante e pede a comida. Se passar 15 minutos, você começa a reclamar: eps, esqueceram da minha mesa aqui, hein? Esqueceram daqui. E eu trabalhei em restaurante 7 anos. E é por isso que eu vou falar isso. Enquanto mais a comida demorar, melhor ela vai sair. E eu vou lhe explicar por quê. Porque está sendo feito na hora. A comida requentada, ela sai em minutos. Muito cuidado com a pressa, diga isso para você. Cuidado com a pressa, muito cuidado. Aleluia. Ore, mas espere. Ore, mas espere. Pastor, eu estou em oração, vou fazer isso, isso e aquilo. Calma! Espere Deus falar com você. Espere. Aí vai Pedro, irmã Marlene. Pedro pegou a igreja, 120 crentes, todo mundo cheio, sabe, em oração ali de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Ele disse: não. Jesus disse: foi ao céu, disse para a gente ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, mas está demorando demais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual os antigos. Eu vou pegar 2 que andaram com a gente desde o batismo de João até os dias de hoje, vou lançar sorte e vou escolher um. E Deus permitiu, irmão. Quando acabou de escolher, acabou o capítulo 1 e começa o capítulo 2 de Atos. Depois da escolha de Pedro, Pentecoste aconteceu. Pentecoste aconteceu não por causa de Pedro, mas por causa de uma promessa de Cristo. Pastor, o que é isso? Vou explicar para você, calma. O que eu quero dizer para você é que Deus te ama tanto, que mesmo você sendo um ser imediatista e às vezes escolhendo até tendo a escolha errada, a promessa que Ele disse para você, Ele vai cumprir. Porque Pentecostes foi uma promessa. Então Deus não vai perder tempo com um problema. Deus, Ele não perde tempo com um problema. Ele age e resolve o problema. Quem perde tempo com o problema é a gente. Porque não sei o quê, porque eu acho aquilo, eu acho isso. E que se fosse comigo era assim, se eu soubesse era assim. Mas Deus dizendo: já resolvi. E Jeová dizendo: já coloquei um ponto final nesta história e já resolvi. Escute. Então eles estavam felizes, estava tudo bem.
Jeová mandou Pentecostes. Aí foi poder de Deus, foi crente marchando. Flávia Moura, crente marchando, pulando com perdição, falando em mistério. A cidade estava cheia de viajantes. Existia uma festa na cidade, a festa de Pentecostes, festa das primícias. Escute isso. Eles começaram a profetizar em outras línguas. Está tudo lá em Atos 2. Começaram a profetizar, o pastor da igreja profetizou. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso. Olha lá esses jovens que saíram da igreja, estão lá fora da igreja, tem que saber o que estão fazendo. Escute isso. O vento veemente e impetuoso encheu a casa, estava presente na casa, estava dentro da casa. Eles foram cheios. Mas aí, pastor, Deus continuou com o plano dele. Irmãos, os planos de Deus não serão invalidados por causa das suas decisões. As suas decisões não invalidará o plano que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Então você tem que se desprender do que passou, começar um novo trajeto, uma nova vida daqui para frente. Porque tem muita gente que não está vivendo a novidade de Deus, porque está abraçada, amarrada e dormindo com o seu passado. E Deus está dizendo nesta noite aqui para você: independente da decisão, do que você tomou e do que aconteceu, eu tenho coisas novas para te entregar. Escute isso. Eu tenho ainda mais 20 minutos. Olha aqui para mim, escute. A igreja estava muito feliz, irmã Hilda. A igreja estava muito satisfeita. Eita, separou Judas. Judas se transviou, se separou, morreu. Separou Matias, está tudo resolvido. E a igreja estava tudo bem. Eita, Pentecostes desceu. Pentecostes não é o sinônimo da igreja que está bem. Tem alguém aí? Os irmãos já foram. Não pense que o crente, só porque ele está cheio, isso quer dizer que ele está bem. Tem muita gente que está muito cheio, que está pior do que eu e você. Mas pastor, o que é isso? Está na palavra, irmão. Eles estavam falando em línguas, cheios, mas não estavam bem. Por quê? A igreja ela vai crescer, pastor. A igreja ela vai multiplicar, pastor. A amplitude da igreja vai acontecer ali, pastor. Vai. Só que no capítulo 5, 6, 7 e 8, Deus está dando corda à igreja. Vai, igreja, prega. Fizeram o estatuto da igreja. Pedro fez os dogmas da igreja. Lembra das leis de Moisés? Que Deus entregou quantas leis a Moisés lá em cima do monte? Quantas? 10. E por que tinha mais de 800? Hein? E por que tinha mais de 800 regras? Hein, Eric Bennett? Porque o homem vai sempre querer colocar o dedinho dele na situação. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Viu um vídeo aí, né, que estourou agora na internet? Que a gente foi chamado, eu fui chamado de lixo, porque eu vou de bermuda, eu uso bermuda. Então eu fui chamado de lixo. Estou pregando sem gravata, eu fui chamado de lixo. Você, irmã que usa brinco, maquiagem, calça, foi chamada de lixo. Porque o homem colocou na mente dele que os dogmas que ele cria é maior do que a lei que Deus deixou para toda a humanidade. Pastor, então qual é a sua opinião? Não tenho. A Bíblia é o suficiente. A Bíblia é o suficiente. A Bíblia é o suficiente.
Eu vou falar mais uma vez para ver se sai um glória a Deus da sua boca. Os homens olham para você, condenam você, acusam você, mas aí vem a água que é a palavra de Deus para te lavar, para te levantar. Quem crê nesta palavra profética, abre a boca para adorar. Eu não vou ser louco de andar escandalizando o nome de Deus com o meu corpo. A mulher deve se vestir compostamente, o homem deve se vestir prudentemente. Mas as leis bíblicas é o suficiente para me levar para o céu. Escute uma coisa aqui, eu não vou me ater a isso, mas deixa eu fazer um comentário e voltar para o texto. A igreja estava muito preocupada com leis locais. E as leis locais, pastor, mas leis sempre é bom, porque se deixar desanda. Ok, mas escute uma coisa, se a gente for colocar todo o nosso tempo nisso, a gente perde o tempo que seria oferecido para o que Jesus deixou. O que foi, pastor, que Jesus deixou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ei, dirixanda calajante. Ele veio perguntar a ele: Senhor, estão cobrando o meu imposto e o teu. Ele disse: não tem problema, corre lá, já que tu é um bom pescador, joga o anzol. Pedro foi lá, pegou o peixe, dentro da boca dele vai estar o meu tributo e o teu. Agora vai lá para os homens e paga ele. Porque a gente tem que viver assim: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, olha o alvoroço, ele disse: calma, eu não vou combater a eles. O meu inimigo não é carnal, ele é espiritual. Eu não vim brigar contra a carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e hostes infernais da maldade. Fala para esse irmão que está do seu lado: a minha luta aqui não é contra você, a sua luta aqui não é contra mim. Enquanto você perde tempo talvez falando na minha vida, diga isso, diga. Enquanto você perde tempo falando da vida do pastor, as vidas estão lá fora morrendo, precisando de uma palavra minha e sua. Vai cumprimentar o irmão, não? Ele? Me livre. Por quê? Eu sou da igreja do ar. Espírito de miséria, pobre, cego, nu e miserável, Laodiceia. Jesus olhou para a igreja e disse: ó, está crescendo, mas vocês precisam aprender uma coisa. Eu quero que vocês cresçam para fora. E para isso acontecer, eu vou ter que lançar a minha arma X. Saulo, a arma X de Deus. Aleluia. Ediaui Anaisteiose. Toda a igreja tem Saulos dentro dela. Quando você vê um Saulo dentro da igreja, normalmente ele é perseguido, ele é só, ele é discriminado, ele é desprezado. Os dogmas da igreja eram tantos
Sonara Messi. E quando Jesus salvou Saulo no caminho de Damasco, que ali é a maior mensagem do Evangelho, ali o amor de Deus dentro de um homem que não valia nada. Oh, ele estava com carta em suas mãos. Uma carta, para quê, pastor? Para matar e para prender os irmãos da igreja. Ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo a igreja. Então para a igreja ele não valia nada. Jesus olhou de lá, Luísa. Olha o meu menino ali indo perseguir a minha igreja. Mas ele nem sabe que eu estou perseguindo ele. Ele persegue a minha igreja e eu persigo. Irmãos, quando Saulo é encontrado por Cristo, quando Saulo é separado por Cristo, olha aqui por gentileza. Quando Saulo é encontrado, é separado por Cristo, Barnabé, que era o levita da igreja naqueles dias, ele pegou Saulo e foi apresentar aos apóstolos. Olha aqui o nosso novo irmão. Está cheio o homem. Jesus pegou ele no caminho de Damasco. Ele passou 3 dias orando na casa de Judas, na rua chamada Direita. O homem está cheio. Ananias colocou a mão na cabeça dele e Jeová falou com Ananias, dizendo: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Mas a igreja estava cheia do sistema, irmãos. A igreja estava cheia dos dogmas. Faça isso, faça aquilo. Glória a Deus tem que ser baixo. Faça isso, faça aquilo. E o poder de Deus querendo manifestar-se. Foram apresentar ele. O pastor da igreja, Pedro, olhou do pé à cabeça e disse: não serve não. Por quê? Saiu infiltrado, estava perseguindo a igreja, estava maltratando a igreja e agora quer se infiltrar no nosso meio. Coloca para correr. Jesus disse: Saulo, não tem problema. Os dias dele estão contados. Como assim, Senhor? O que ele fez durante todo esse tempo não vai ser 1% do que eu vou fazer contigo. Irmão, isso é muito forte. Eu nunca vi alguém que quer derrotar a história de alguém que é chamado por Deus durar muito. Nunca vi. Eu nunca vi alguém que toca na vida de quem é chamado por Deus sorrir por muito tempo. Olhe para a Bíblia, irmão. Faraó, Nabucodonosor, Barrabás, Caifás, Herodes. Olhe para a Bíblia. Está na Bíblia. Olhe para a Bíblia que você vai ver. Eles não duraram muito tempo, porque o amor de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus sempre prevalecia na vida dos seus escolhidos. Então a igreja fechou a porta para Saulo. Saulo disse: não tem problema, eu vou pregar na rua. Foi para a porta da igreja, irmão, ali na primeira mensagem dele: irmãos, varões, galileus, judeus, fariseus, todos vocês, eu tenho uma palavra de Deus para contar. Vocês me conhecem, sabem que eu cresci aos pés de Gamaliel. Vocês me conhecem, sabem como eu prisava pela lei e prezava pelos estatutos de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que eu ia no caminho de Damasco, para Damasco, e um grande resplendor de luz veio do céu, brilhou, e uma voz saiu de dentro dele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus. É por isso que quando Jesus fala sobre as obras sociais da igreja, ele diz assim: tive fome, não me deste de comer.
tive frio e não me vestis. Aleluia. Porque Jesus está dizendo, e ele encerra, né, irmã, dizendo assim: todo aquele que fizer a um desses pequeninos está fazendo por mim. Porque é Ele que está ali. É Ele que está ali representando. É Ele que está ali naquela pessoa. Então Ele pregou, irmãos, e fugiu. De quê, pastor? Do sistema, do esquema, dos dogmas e de tudo. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que Paulo foi o maior implantador de igrejas. Aleluia. Tem muitas doutrinas de homens que Satanás ele está pegando para ele, porque ele entende que a doutrina dos homens ocupa as pessoas naquilo que não é evangelho. Eu vou falar de novo, irmã Flávia Candeias e Flávia Moura. Tem muitas doutrinas de homens que Satanás está se abraçando com ela, porque sabe que as pessoas perdem tempo com tais doutrinas. Enquanto isso, o verdadeiro evangelho não tem sido pregado. O verdadeiro evangelho para muitos crentes é a palavra que dura. A palavra não. O verdadeiro evangelho é a mensagem do amor. É a cruz do Calvário. É a palavra de arrependimento. É abraçar o rejeitado. Aleluia. É acolher as viúvas, os órfãos. É estender a mão para quem precisa. Aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nessa igreja. Jesus sabe. Mas enquanto eu estiver aqui, nós não iremos perder tempo com coisas que não são evangelho. A ordem nesse lugar, vocês sabem, eu sou jovem, que estou começando, mas que eu amo essa questão das honras de Deus. Mas não iremos perder tempo com aquilo que não é evangelho. Você pode chegar aonde você chegar e dizer: eu congrego na igreja, que eu tenho liberdade de adorar, que eu tenho liberdade, acesso ao altar e de falar das grandezas do amor de Deus. Eu já vi pastores morrerem espiritualmente. Eu já vi famílias morrerem espiritualmente. Por quê, pastor? Porque chega em algum lugar para congregar e a primeira coisa que o homem faz é botar um dogma sobre ele. Só vai tocar nesse microfone daqui a 5 anos. A pessoa com o chamado de Deus na vida, a pessoa com a graça de Deus na vida. Eu não estou dizendo que não haja ordem. Claro que vai haver ordem. Claro que tem que haver ordem. Claro que deve haver uma organização para isso, mas não ao ponto de fazer com que a pessoa perca o seu tempo. Porque o que adianta eu edificar a mim mesmo e sem estar lá fora precisando de mim? O evangelho, ele nunca é pensando em si, é pensando em você. Oi? Isso. O evangelho é eu pensar em você. E eu errei, irmãos, mas eu errei pensando no meu próximo. Eu errei tentando ajudar. Pastor, errasse tentando ajudar. Isso não tira o meu erro. O erro continua sendo erro, mas eu errei tentando ajudar. Aí eu vou perguntar: e você ajuda quem? Você que está me vendendo no WhatsApp, nas esquinas, você ajuda quem? Quem é que você estende a mão para ajudar? Quem é que você ergue? Quem é que você abraça? Diga. Quem é que você abraça? Então pronto. O evangelho não é sobre você. É por isso que a igreja é de Deus, o culto é de Deus, a pregação é de Deus. Ah, pastor, eu não
não gostei da palavra hoje. Não é sua, de Deus. Eu não gostei do culto hoje. O culto não é seu, ele pertence ao Senhor. Ele pertence ao Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que vai vir para buscar a igreja. A igreja não é sobre você, mas é sobre alguém que está perto de você. Tem pessoas que estão perto de você, você nunca deu um abraço nela, nunca. Ah, pastor, mas abraço de fulano eu também não quero. Irmãos, escute uma coisa aqui. Se você insistir no tratamento de Jesus, ele vai te tratar 1 ano, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100. Até você ser tratado. Tem crente que vai para a sepultura sendo tratado. Tem alguém aí? Os irmãos já foram com o meu? Tem jovens, olha aqui os jovens. Jesus quer que você cresça. Primeiro lugar, espiritualmente. Ele quer que você cresça espiritualmente. Ah, pastor, Jesus ama quando eu faço gesto, quando eu canto lá na frente. Ele ama mais você crescendo espiritualmente. Porque você é um jovem cheio do Espírito Santo. Não é aqui dentro, é fora daqui. Você não é cristã aqui dentro, é fora daqui. É no colégio que você estuda. O seu celular, você dá a alguém, alguém usa seu celular? Ou ninguém pode tocar no seu telefone? Porque tem segredinhos. Então pronto. Então, só para você entender, tem gente que envelheceu e está sendo tratada ainda na época que era jovem. Pastor, que mistério é esse? É desse jeito, irmãos. Amanda, Deus tenta, Flávia Moura, tratar a gente. E a gente é filhos teimosos. Ele tenta, por exemplo, Senhor, me dá paciência. Aí ele vai te dar paciência? Já aprendeu, né? Romanos 5. Vai orar assim ainda pedindo paciência? Você vai orar pedindo a ele paciência? Vai orar, irmão. Vai orar pedindo paciência, irmão. Vá atrás de oração. Senhor, me dá paciência. Ele, então toma a prova para tu se tornar paciente. Agora, se você não se tornar daquilo que ele quer, aí os anos vão se passar. É por isso que tem gente que entra ano, sai ano, continua da mesma forma, porque não aprende. Isso, missionário, porque não se deixa ser tratado, não aprende. É tão lindo. A minha esposa, ela é uma espécie de pessoa que ela é uma orientadora do meu ministério. Graças a Deus eu estou mudando, irmão. Graças a Deus. Ela me orienta. Meu filho, não faça mais aquilo. Não vá por ali, vá por aqui. E se eu não mudar, irmão, você diz, não, que nada, deixa eu. Aí Jeová vai me pegar, irmão. E eu vou continuar na mesma prova durante todo o tempo. Pastor, então por favor me dê essa receita, eu vou te dar agora, Vasco. A igreja na área da região da Galácia estava preocupada com os dogmas dos homens. Paulo disse, vou escrever uma carta da liberdade para vocês entenderem que em Cristo há vida. Fique em pé nesta noite e vamos adorar o Rei Jesus. Mas olha aqui para mim, escute isso. Irmãos, eu quero convidar você para você ler a carta de Gálatas. Oi? Foi seu devocional hoje, essa semana. Eu quero convidar você para você ler a carta aos Gálatas. Leia. Olha que eu nem terminei o versículo 1. Mas eu vou repetir de novo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens.
e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Aos homens, pastor, o que é que eu devo para ele? Respeito. Você deve respeito aos homens. A gente vai voltar a dar as aulas para a edificação ministerial das pessoas que querem pregar. E uma das temáticas que eu estou mais meditando é ética ministerial. Tem gente que está dentro da igreja há muitos anos, mas não sabe o que é ética ministerial. E outra coisa, alguns homens ensinaram errado. Olha, fulano vai entrando aí, respeite ele, viu? Aí você está respeitando o título que ele tem, o rótulo que ele tem, mas não respeita a integridade dele, a história dele. Eu não quero que você me respeite quando eu estiver com você. Quero que você me respeite na minha ausência. Está entendendo ou não? É na minha ausência. Não é quando eu estiver perto. Meu pastor. Quando eu estiver longe aí, ó, nas minhas costas, ó. Quando me ver, não faça nada, irmão. Pai do Senhor, pastor. É o suficiente. Mas quando eu não estiver longe, me respeite. Eu tenho uma história. Você tem uma história. Elias pensou que era um cara sozinho. Deus disse: Elias, eu ainda tenho 7.000. Só para tu entender, Elias, que eu não só tenho você, eu tenho 7.000 que não beijou a face de Baal. Então, se eu quisesse escolher eles, eu escolheria, mas eu escolhi você, Elias. Oh, aleluia. Levante a mão para o céu. Vamos adorar com Eric Bennett. Oh, ele é santo, ele é verdadeiro. Ele abre e ninguém pode fechar. É bem mais do que eu mereço. Oh, Deus. Te adorar é muito mais profundo Adore. do que eu pensei. Te servir é tudo que eu espero. Oh, Deus. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Não perca tempo com as coisas daqui. Para entregar perante a ti todos os meus anseios. Não perca tempo com as coisas daqui. Ele vai A minha voltar. oferta nesta hora. Anás dizia Vem aqui no altar que eu quero orar por você. Venha. Venha no altar que eu quero orar por você. Não tenha medo não, nem vergonha. Pastor, de novo, vem. O meu depende de ti. Agora vem adorando. Para me curar, Para me ensinar o caminho que devo seguir. podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Alabarachantarai. Aleluia. Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir. podes me usar, Senhor, Diga isso pra ele, me usa. como tu bem queres. Abre a boca pra dizer pra ele, me usa, Pai. Esta noite você vai voltar para casa dizendo: a partir de hoje eu não irei perder tempo com aquilo que não é evangelho. O caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Vem mais para cá para perto do altar, venha. Abre Aleluia. Missionário.